6.7. Segurança, economia e agricultura. Podcast Noroeste. 11h03 no estúdio. O futuro ministro da Cidadania, Osmar Terra, ele que já foi prefeito de Santa Rosa, deputado federal por 4 ou 5 vezes. Agora a gente está na dúvida. Eu sou 5 e estava indo para sexto agora. Para sexto mandato, viu, Cláudio Frank? A gente perguntou para o Cláudio Frank essa semana, ele estava na dúvida entre o 5, sexto, quarto, legal. Secretário estadual. No estúdio com a gente também está o Jairo Madrinho, Zelindo Canciel e Luciano Malman. Na conversa de hoje é uma conversa aberta sobre política, sobre o futuro do nosso Brasil. Seja bem-vindo, deputado. Parabéns por ser nomeado mais uma vez ministro. Você que já vem do ministério no governo do Michel Temer. O Michel Temer, inclusive, te elogiou lá no seu Twitter. Osmar Terra fez um belo trabalho no meu governo, continuará no governo Bolsonaro. Bela escolha. Bom dia a todos os ouvintes. Eu queria cumprimentar, pensar aqui pelo Luciano, grande amigo, né, de longuíssima data. Aqui todo mundo é de longa data, né? Esse aqui é o problema. Quando a gente começa por uma certa idade, a gente tem mais passado do que futuro, né? Então, o Jardel, queria cumprimentar o Cancian, o Zelindo, que foi colega prefeito comigo, né? Nós temos também uma caminhada aí. Somos prefeito há 24 anos, até 25. 93 a 96. Mais de 24 anos, né, atrás. O Jairo Madrinho, que eu conheço muito tempo, uns 40 anos, mais ou menos, ele era pequenininho quando eu conheci, né, e agora ele já está mais robusto aí, já está com um pouquinho de cabelo branco, né. E cumprimentar todos vocês, estou aqui com o Major Com, que é o meu grande amigo, companheiro Cláudio Frank, que me ajuda muito aqui na região, né. Foi uma surpresa para o senhor ser anunciado ministro do governo Bolsonaro? De certa forma foi, porque eu não estava pleiteando o cargo. Uma coisa é o jeito de se articular e fazer um monte de gente pedir para ele ser e tal, e aí ele acaba sendo validado e tal. E eu achei que era hora de realmente ter outro ministro nessa área, né? E achei até que podia ser o Beltrame, que está fazendo boa parte do meu trabalho. O resultado do meu trabalho eu devo ao Beltrame, ao Alberto Beltrame. Ele poderia ter sido ministro. No começo, o presidente Bolsonaro falou que ele queria técnicos. Então, olha, eu acho que o Beltrame é um técnico muito qualificado. E falei isso com o Onyx. O Onyx tem sido uma pessoa muito, muito importante, né? E tem sido muito parcimonioso, assim, cuidadoso nessa questão do governo. E quando eu vi que a ministra da Agricultura era uma mulher deputada e apoiada pela frente parlamentar, eu disse, bom, não é só técnico que ele está querendo no governo, ele está querendo um mix, né? O senhor pediu ou ele... Não, nunca pedi. Inclusive eu viajei, eu fiquei 8 dias na China, eu estava longe da discussão dos cargos, né? Aí quando eu voltei, estava esse clima criado, nós fizemos o Mandetta, ministro, isso eu ajudei a fazer, eu sou presidente da Frente Parlamentar da Saúde, já que a da Agricultura foi pela frente, a Frente da Saúde bancou o Mandetta e o Mandetta virou ministro, né? E o Mandetta convidou agora para ser secretário executivo o Gabardo, João Gabardo dos Reis. Ele vai ser o vice-ministro, ministro substituto, o Gabardo, e secretário executivo do Ministério. Tem gratidão a você? Hein? Não sei se foi gratidão, eu sugeri o nome do Gabardo, né? Mas o currículo do Gabardo, ninguém pode recusar. Olhando o currículo do Gabardo, ninguém pode recusar o trabalho dele, né? Ele é hoje, para mim, dos gestores de saúde mais experientes do Brasil, disparado, né? sem comparação, né? Foi 2 vezes secretário de saúde também do Estado, foi presidente do CONAS 2 vezes, foi quem implantou aqui em Santa Rosa, era meu secretário que implantou aqui o programa de saúde da família, né? Foi o Gabardo, né? Então ele tem experiência em todos os níveis, né? E vai ajudar, com certeza vai ajudar muito o Mandetta, né? O sonho do senhor não era ser ministro da Saúde? O senhor já sonhou com isso? Não, é claro que eu sendo da área da saúde é natural que a gente pense, mas eu não estava, na questão da saúde, a pessoa que estava mais próxima ao Bolsonaro era o Mandetta. Ele fez o programa do Bolsonaro, ele ajudou a montar o programa, estava com ele, não concorreu à reeleição para ajudar na campanha do Bolsonaro, e era natural, ele era o meu vice na Frente Parlamentar da Saúde, a gente tinha uma relação de longa data, e nós bancamos ele para ser o ministro e deu certo. E quando eu voltei da viagem, né, eu não tinha pretensão nenhuma, nós estávamos vendo que aí eu vi que já tinha essa questão do senador Magno Malta, tinha a Frente Evangélica apoiando
outros nomes, né? Algum deles vai ser, eu quero que me ouçam, eu vou dar sugestões e tal, eu quero que o governo do Bolsonaro dê certo. Falei isso com o Onyx, né? Aí o Onyx me chamou na terça-feira, ele me chamou às 7h da noite e me disse, olha aqui, isso aqui é a estrutura do Ministério. O Ministério vai ficar junto com Cultura e Esporte. E essa é a estrutura. Eu disse, vai ficar um negócio grande, difícil até de tocar, eu disse para ele. Ele disse, mas eu estou te convidando para ser ministro. Eu disse, isso é uma surpresa e tal. Eu disse, mas e o que o Bolsonaro, porque eu não tinha falado com o Bolsonaro. E o que o Bolsonaro achou? Aí ele virou para mim e disse assim, olha, eu fui falar para o Bolsonaro a ideia do teu nome, porque tem muitos nomes aí, ele normalmente cria problema com os nomes que a gente leva para ele, e ele olhou para mim, ficou olhando assim, disse assim, mas será que ele aceita? Pai, isso é uma homenagem quase, né? Deixa eu dizer uma coisa dessa. O Bolsonaro, né? Que eu não fiz a campanha dele no primeiro turno, eu fiz no segundo eu fiz, mas no primeiro turno a gente tinha o Rigoto de vice, o Meirelles, né? E, bom, aí eu achei que realmente me senti quase na obrigação de aceitar. E no dia, o mais interessante foi o dia no dia seguinte ele me anunciou, né? E ele chegou lá na reunião, a gente estava com a Frente Parlamentar de Assistência Social, que bancou meu nome, aí veio a frente bancar o nome e tal, o pessoal estava esperando que fosse uma outra pessoa. Quando eles viram que podia ser o meu nome, aí vieram. E o Bolsonaro na frente de todo mundo, primeiro me abraçou, fez uma coisa muito engraçada, acho que eu contei no teu programa, ele me abraçou assim e disse, Terra, eu nunca te disse, mas eu sou apaixonado por ti. Eu fiquei assim, uma declaração amorosa dessa assim. E aí ele, logo em seguida, ele disse, eu fiquei mais feliz do que tu, inclusive está gravado, tem um vídeo do evento, estou mais feliz do que tu, ele disse, por tu ter aceitado, né? E ele não deu, é um baita reconhecimento, né, pelo trabalho, né? Tu sair de um governo e já no outro, né? E aí, deixa eu pegar o gancho aqui, ministro. O senhor participou de um governo que assumiu a partir da deposição da titular. E aí, com tudo aquilo que advém disso, as dificuldades de composição, consequentemente, o senhor participou de um governo que foi muito mais político do que técnico, pelas circunstâncias. O senhor está hoje sendo convidado para participar de um governo em que os seus ministros todos são técnicos. E que bom, o senhor é técnico e político, e todo gestor, o senhor sabe disso, gostaria de ter na função alguém que seja técnico e político. O senhor é técnico e político. A pergunta que eu lhe faço, qual vai ser a diferença em ter sido ministro de um governo onde os cargos eram muito mais políticos do que técnicos e agora participar de um governo em que os ministros são escolhidos tecnicamente? Isso facilita também no momento de atender as demandas? As demandas não serão políticas, elas serão mais técnicas. Qual é a diferença daquele governo que o senhor participou e desse que o senhor vai participar, que a princípio completamente diferente? O governo do presidente Michel foi um governo de transição, né? Um governo difícil por ser um governo de transição, né? Eu não vi em nenhum momento o presidente Michel pedir coisas indevidas. Mas como a composição política era muito ampla, né, tinha gente que vinha, confundia política com vantagens pessoais, né? E inclusive eu demiti toda a direção do INSS, né, que me foi indicada por outros partidos políticos e tal, né? Eu não foi uma escolha minha. A única escolha que eu fiz, eu vou contar uma curiosidade aqui, que talvez vocês não saibam, eu nunca tenha falado. Quando montou a estrutura do Ministério, eu comecei a montar com pessoas técnicas. Eu trouxe a Carminha Brandt, a Maria do Carmo Brandt, que é a maior autoridade de assistência social hoje no Brasil, professora da USP, que tem mais trabalhos publicados sobre a área de assistência social. Eu coloquei ela lá pelo mérito dela, né? Eu fui escolhendo as pessoas por mérito, né? O Beltrame, eu convidei, ele aceitou ser o secretário executivo, estava montando o Ministério. Quando veio o INSS é um gigante. O INSS, para tu ter uma ideia, o Ministério do Desenvolvimento Social tem 1.000 funcionários. O INSS tem 50.000, né? Então encaixou aqueles gigantes junto com um orçamento monstruoso, 600 bilhões de orçamento. É claro que é para pagar a aposentadoria, mas e um orçamento passível de ter desvios, no sentido de que tu oferece para um banco o crédito consignado e para outro tu não oferece, né?
E o banco que pega o crédito consignado pode dar uma gorjeta para o cara que oferece, né? E é um inferno isso aí, é um inferno, né? É uma pressão brutal, os bancos pressionando também, né? É um negócio complicadíssimo. E aí veio o pessoal eu não vou falar quem, mas veio um deputado que era importante no governo para indicar os pessoal. E eu disse, bom, tudo bem. Aí o Michel me chamou e disse, olha, nós estamos fazendo um acordo político e tal, e essa área vai ficar com o partido tal. Tá, tudo bem. Só tem uma coisa, presidente, o diretor financeiro eu quero indicar. Aí eu, não, tudo bem, você pode indicar o diretor financeiro. Aí o pessoal que estava montando o diretor não aceitou. O deputado o partido dele, as coisas. Não, nós temos fulano, tem gente muito capacitada, tu vai gostar. Eu disse, não, eu faço questão de indicar porque eu quero proteger, eu não quero nada. Eu quero proteger meu CPF, porque eu não quero sair daqui, né, tendo que responder inquérito na polícia. Eu quero sair limpo, eu quero proteger o dinheiro público, eu quero um diretor financeiro. Eles até, eu acho que acharam que eu estava querendo levar vantagem, queria botar um cara meu e tal. Um parceiro. Um parceiro. Aí ele disse, não, então quem é que tu vai botar? Então, me dá 24 horas. Aí eu saí dali, fui lá no Gabinete de Segurança Institucional, General Etigói. General, eu quero uma indicação, eu quero um general para ser o diretor financeiro, eu quero que ele me proteja. Proteja meu CPF. Aí o Etigói disse, não, tudo bem, eu vou ver. O Etigói é gaúcho, um grande parceiro, né? Aí o Etigói depois me ligou e disse, olha, eu tenho um nome, o general José Orlando, ele está saindo agora ele está indo para a reserva e ele é o financeiro do Exército, ele cuidava das finanças do Exército. Eu disse, esse é o meu cara. Aí fui lá, convenci o Zé Orlando, que ele estava meio assim para assumir e tal, convenci o Zé Orlando a entrar e ele ficou os 2 anos comigo e saiu comigo também, ele não quis ficar mais. Ele saiu comigo, mas ele resistiu a toda a pauleira. Vai ser diferente. O senhor como ministro do governo Temer e do governo Bolsonaro. Vai ter uma diferença, porque o governo de transição... As demandas serão mais técnicas. O presidente Michel tinha que fazer uma transição e tinha que aprovar projetos importantes. Ele fez uma composição com os partidos. O Bolsonaro não. Quando ele lança o meu nome lá, ele faz essa observação. Ele diz, tu não está aqui, Terra, porque tu é do MDB. Embora eu goste do MDB. Tu está aqui pelo teu trabalho. É um reconhecimento ao teu trabalho. Então eu quero que tu fique, eu estou te escolhendo por isso, como tu podia ser do DEM, podia ser de qualquer partido, seria pelo teu trabalho. Pro MDB também, na escolha. Não, é claro que sendo um nome vinculado ao MDB, o partido ficou feliz, né? Mas o partido ainda não... O partido garante apoio para ele ou não? Eu acredito que sim, não tem nada formal ainda, né? Mas eu tenho a impressão, o Bolsonaro está trabalhando com as frentes parlamentares, o que também é uma posição arriscada. Porque são os partidos que indicam os cargos na mesa da Câmara, que indicam as comissões. Mas isso garante a maioria para ele quando ele precisar de votação no Eu acredito. Bom, aí vai ser uma tarefa que nós vamos ter que ajudar, mas ele está se libertando da chantagem política, entendeu? De grupos políticos que usam esse poder dos partidos para fazer chantagem, que não tem nada a ver com a função do partido. Eu tenho muito medo do novo. Do Van Hatten, passando pelo Eduardo Leite. E você, na altura dos teus... Quantos anos? 28, 68. 68, você faz parte do novo, da filosofia do novo. A República Brasileira tem 2 vícios, né? O vício da corrupção, tá? E o vício do sistema. Quando tu foi prefeito de Santa Rosa, você também quebrou um paradigma. Você passou a governar com os conselhos. Tu estimulou a criação de conselhos. E governou com os conselhos. Prática mantida até hoje. O governo Bolsonaro, ele é reluzentemente novo porque ele tem uma filosofia de menos Brasília e mais Brasil. Então ele quer quebrar um paradigma. Até onde tu acha que o governo Bolsonaro terá força para quebrar o paradigma do corporativismo parlamentar, judiciário, Ministério Público e do funcionalismo? Acho que ele vai ter a dificuldade natural. Isso é um processo muito difícil, muito difícil. Mas ele vai... Eu acho que a força que ele tem é a força de precisar mudar a realidade brasileira. Nós chegamos no fundo do poço, né? O país não é só a questão ética e moral que foi jogada no chão, né?
pelos governos, a econômica, né? Nós temos uma recessão brutal que começou, vamos reconhecer, o governo Temer começou a tirar o país da recessão, né? Começou a inflação a baixar, começou o PIB a aumentar, nós estávamos com, a riqueza do Brasil estava negativa, né? Estava ficando mais pobre o país, né? A cada ano. E agora começou a aumentar de novo. Mas eu acho que o Bolsonaro montou uma equipe que eu acho extraordinária, a equipe que ele montou. E nem estou falando de mim. Ele levar o Paulo Guedes, eu conheço o Paulo Guedes, por acaso eu sou amigo da família do Paulo Guedes, eu nem imaginava que ele podia um dia ser ministro da Economia. A irmã do Paulo Guedes trabalhou comigo, inclusive veio na minha posse aqui como prefeito, ela veio aqui, me prestigiou, né, a irmã dele, e eu conheço a família. Paulo Guedes é um homem muito bem sucedido na vida, é um homem que já foi dono de banco, vendeu o banco ganhando uma fortuna. Mas é um radical diante do atual momento que se vive. Tu acha que vai ser possível na conversa quebrar os paradigmas? Eu acho que não, aí é que eu queria chegar. Ou nós iremos pro pau? Eu acho que nós chegamos, está num governo com o Sérgio Moro também é uma honra, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento completamente diferente, já novo. E o que acontece? A situação ficou tão grave que possibilita que um sujeito que não tinha nem partido político seja presidente da República, né? E faça o resultado da eleição foi surpreendente para todo mundo, né? Mas essa é a dúvida. O senhor conviveu com o Bolsonaro. Quem é o Bolsonaro na visão do Osmar Terra, que conviveu com ele, que foi colega? O Bolsonaro é um homem de posições bem claras, bem definidas, um homem simples, honesto, íntegro, tem valores que ele cultivou do exército, da caserna, né? Que ele acredita naquilo, pode até discordar dele em algumas coisas, mas ele acredita, e é uma pessoa que não está nem aí para as conveniências políticas, que eu acho que é uma característica que ficou muito positiva para ele, né? Ele não está dando bola para as conveniências políticas. Então eu acho que ele tem a capacidade de ir muito mais longe do que qualquer outro presidente foi para fazer mudanças. E ele está com o ministro da Fazenda, da Economia, que é completamente... O que ele diz é o seguinte: eu já ganhei o dinheiro que eu precisava ganhar. Ele é bilionário, né? Eu já ganhei o dinheiro que eu precisava ganhar. Agora eu não quero ir embora do Brasil. Eu quero ajudar o Brasil a mudar. Então ele vai fazer sem ter amarras, entendeu? Ele vai fazer as propostas dele vão ser muito mais avançadas até do que a gente vai poder aprovar, mas ele vai empurrar para frente, eu acho, né? E vamos ter aí, né, o Sérgio Moro, vamos ter em várias áreas ministros com... Ele ganhou a eleição apostando na honestidade dele. Qual é a garantia que o Bolsonaro manterá um governo honesto com a equipe que ele escolheu? Eu acho que a garantia é o que ele já fez, né? O fato dele colocar o Sérgio Moro como ministro super poderoso, com toda a polícia junto, todo o sistema de investigação junto, isso aí... né? Botar o Paulo, que é um homem honesto, eu acredito muito. Pela primeira vez eu estou vendo desenhado um quadro no Brasil, em mais de 30 anos de vida pública, que nós podemos ter realmente uma mudança de valores, de padrões na política que nunca se conseguiu fazer antes. Pela primeira vez, em 2002, se viveu isso, quando o medo venceu a esperança. Quando a esperança venceu o medo. Mas o resultado a gente conhece. Sim, mas tudo bem, mas eu queria... a expectativa era a mesma. Eu vou fazer um comentário depois sobre isso. Para te parabenizar, Osmar. Mas assim, tu sempre foi um cara municipalista, concorda comigo? Tu sempre quis trazer essa... Eu sei que de repente tu tá muito incipiente isso aí, mas tu acha que isso pode ter mais... O que é municipalismo, né? É levar mais recursos para os municípios para que eles possam administrar aquilo que o Jair falou, né? Menos Brasil e mais Brasil. Eu não, o candidato Bolsonaro deixava claro isso. Tu acha que isso a gente tem realmente a possibilidade de talvez migrar, talvez um pouquinho mais, ou isso é muito complexo? Qual é a tua visão dessa questão? Eu acho que pode ser uma grande saída para o Bolsonaro, para a gestão dele, para o Brasil. Só te interrompendo, porque não adianta tu dar mais... vamos dizer assim, funções para o município, mas o município não tem recurso, né? Hoje a gente está vivendo isso, né? Eu vi uma coisa que eu não tinha visto antes. Uma coisa é o discurso. O próprio presidente Temer, quando ele assume, depois do impeachment, ele fala no Pacto Federativo, tem que fazer um novo Pacto Federativo, tem que diminuir o recurso que fica na União e ir mais para o município e para os estados. E o Zelindo aqui sabe da importância que tem isso, né? Nós somos prefeitos juntos, a gente caminhou juntos nessa história.
Mas tu ouviu o ministro da Economia falando isso, que é o discurso do Paulo Guedes. Ele diz, não queremos ficar com dinheiro em Brasília. Eu tenho que descentralizar isso, o dinheiro tem que ficar no município. A gestão tem que ser fortalecida. Eu acho que no final do governo Bolsonaro, os municípios vão estar com uma super estrutura, né? E vão estar também com dobro, no mínimo o dobro de recursos que são arrecadados hoje no país, que fica 60% na União, 25% nos estados e 15% nos municípios. Nós vamos ter aí pelo menos um terço. Os municípios vão dobrar, no mínimo dobrar, o valor que eles ficam. Resolve todos os problemas do país. Isso resolve tudo. Saúde, educação, tudo. E, Osmar, aproveitando assim, a gente teve essa semana aqui alguns eventos nessa linha de, vamos dizer assim, de aumento da participação, acho que do cidadão, né? E o Jair e eu, nós tivemos, né, Jair, a gente teve na audiência pública da Câmara do Orçamento Municipal. Não tinha ninguém, tinha 5 pessoas lá. Como é que o governo vai começar, a sociedade vai ter que começar a se apropriar de algumas coisas, né, de participar mais da decisão, como tu falaste, econômica mesmo do município, né? Como é que a gente vai quebrar vamos dizer, a gente tá com um marasmo, né, Jair? Eu acho que diria, não sei como é que é o termo. Uma transferência de responsabilidade. Da sociedade participar mais, ela tá mais ativa nessa questão de... A gente teve um grande exemplo aqui em Santa Rosa, que foi a questão da Fundação de Saúde, né? Que foi uma participação, né? Até hoje em dia, né? Nas conferências municipais, ela é muito... Mas a gente tem que ampliar isso para outras áreas. Né? E isso, não sei como é que a gente vai conseguir quebrar isso e fazer a população participar mais disso aí. Eu vou te dizer uma coisa, Luciano, que eu fui o primeiro superintendente do INAMPS para implantar o SUS, né? Aqui, que teve a missão de implantar o SUS. Os primeiros conselhos com participação popular do Brasil foram aqui no Rio Grande do Sul, e fui eu que criei como superintendente do INAMPS, na década de 80, 86, 87. Muito antes de se falar em orçamento participativo, todo o orçamento do INAMPS de 87 foi discutido com os conselhos, né? Então, nós fomos pioneiros nisso, né? Agora, eu acho que há uma distorção quando as pessoas se acostumam, né? Criam vícios, né, nos conselhos. A maioria dos conselhos hoje não representa mais a sociedade. É um negócio difícil. Grupos, né? Representam corporações, representam os partidos políticos, mas não a sociedade. Há muita infiltração em interesses. Sim, então eu acho que nós temos que libertar os conselhos dessas algemas, né, de partidárias e de discurso corporativo. Nós temos eu acho que a internet pode ser um instrumento para isso. De repente, eu acho que nós temos que pensar numa coisa que a população realmente possa ser ouvida, né? Uma forma de consulta permanente da população, através de fazer tipo um plebiscito virtual permanente em questões que são importantes. Pergunta rápida e resposta rápida. Temos menos de 5 minutos, Jairo. Pergunta rápida, resposta rápida. Não só no campo esperançoso. No campo econômico, 2019 será um ano altamente melhor do que 2018? Todos os indicadores de economia agora já estão mostrando isso, né? A inflação está baixa, os investimentos estão aumentando, né? O PIB está subindo, a produção está subindo, a exportação está explodindo, né? Nunca se comprou tanto lá fora produtos brasileiros. Então, eu acho que vai ser um ano muito melhor. Segue cortes e avaliações no Bolsa Família de pessoas que não precisam e estão recebendo? Pente fino sempre, né? É injusto tu ter pessoas que realmente estão passando fome e precisam ter acesso ao programa e tu não conseguir colocar essas pessoas, porque tem outras que estão bem e estão recebendo. Então, ministro, reformas precisam acontecer nos municípios, nos estados e também em nível nacional. E esse tem sido um problema. O corporativismo e essa coisa toda. Precisam acontecer. Reforma da Previdência tem que acontecer. Será possível? Vai ser difícil? Vai. Mas Bolsonaro tem capacidade de articular para fazer aquilo que o Brasil precisa, que são as reformas e que são urgentes? Eu acho que o Bolsonaro está imbuído desse espírito, ele tem falado sobre isso, mas ele vai fazer uma reforma. Eu acho que a reforma no governo Temer, ela foi mal colocada, e foi colocada por uma pessoa que não tem habilidade nenhuma para colocar, que foi o Marcelo Caetano, né? Era uma pessoa que não tinha trato político para as questões, que ficou encarregado de apresentar. Aliás, para contribuir, ontem o Bolsonaro em São Paulo disse: não vamos salvar o Brasil matando idosos. Isso é importante. Isso. Ele está imbuído de que não pode prejudicar os mais pobres nesse processo.
Tu não pode mexer na aposentadoria do trabalhador rural. Né? Tu não pode mexer. Agora, o funcionário que ganha 30 mil por mês, se aposenta com 30 mil por mês, tu tem que mexer. Minha última, o governo do PT se alinhou com Cuba, se alinhou com Venezuela, se alinhou com o Equador, isso é uma questão absolutamente natural, a meu modo de ver, são ideologias que se identificam. O governo Bolsonaro está aderindo a Estados Unidos, está aderindo ao capitalismo europeu e está mandando recados para a China, que é hoje a economia que mais tem dinheiro depositado no mundo. Você não acha que nós vamos só trocar viés ideológico ou isso é perigoso e o Brasil deveria rever, se dar bem com todo mundo? Eu acho que a sinalização do governo Bolsonaro é de que nossos parceiros prioritários não serão Venezuela e provavelmente não será Cuba, né? Mas o general Mourão colocou bem, eu participei de um evento que o general Mourão fez uma colocação, o Brasil tem que ser pragmático, tem que pensar no Brasil. A economia americana é muito boa em algumas coisas, mas ela é competitiva com o Brasil no agronegócio, eles competem com a gente. A China compra. Então a China não pode abrir mão. A China hoje, se a China parasse de comprar soja no Brasil, quebrava todo o agronegócio brasileiro. Mas o Bolsonaro falou contra a China num determinado momento. Não, mas ele sinalizou só esse viés de que os Estados Unidos é importante, né? Sair dos parceiros que tinha antes para outros parceiros, né? Para encerrar, mas a China vai continuar tendo prioridade. Temos menos de um minuto. Qual o seu projeto político daqui para frente? Boa pergunta. Eu estava pensando, inclusive, me aposentar. O senhor sonha em ser governador, o senhor sonha em ser presidente, o senhor sonha em ser vice? O projeto político, quem faz é o momento, né? Mas eu penso, se eu puder ter um espaço maior para ajudar mais, eu faço política para mudar o mundo. O senhor pensa em ser governador? O senhor se eu puder, numa situação, ou como governador, ou como, sei lá, vice-presidente, ou como senador, né? Poder ajudar o Brasil e o Rio Grande do Sul e Santa Rosa, que está no meu coração sempre, a melhorar, eu vou... Você está com 68 anos. 68. Você me dizia que o teu grande sonho era chegar aos 69, então você vai superar. Não, eu vou... Queremos agradecer, chegamos no horário, 11 horas e 30 minutos. chegar aos 80 já. Obrigado, deputado, pela presença do programa. O programa fica à disposição na rede social, na página do Facebook da Rádio Noroeste. Bom final de semana a todos.